gente, nós vamos fazer a nossa leitura congregacional. Nós vamos ler o segundo livro de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nós começamos animados. Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. A partir dos versículos 11, leremos até o 14. Na minha Bíblia, antes de nós chegarmos ao versículo 11, o título que começa lá no versículo 8, que nós vimos na semana retrasada, onde fala que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. O título é O Amor ao Próximo e o Fim dos Tempos. Acredito que hoje em dia nós temos escutado muitas coisas sobre esses finais dos tempos, né? Sobre a maldade do homem, sobre a finalização, o fim do amor do homem está se... E essa mensagem hoje vai ser algo bem importante para cada um de nós. Gostaria que você prestasse bastante atenção, que realmente, como o Rodrigo orou, que seja algo que faça diferença na sua vida a partir de hoje, porque hoje é dia de salvação. Amém. Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez oramos, Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, essa nossa reunião, Pai, que a Tua palavra realmente possa encontrar morada em nossos corações, que possamos sair daqui transformados, Senhor. Possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, Senhor, possamos sair daqui, Pai, convencidos, Senhor, sobre a nossa salvação, Pai. É o que eu te peço, traz, Senhor, atenção, que o Espírito Santo, Pai, possa estar nos abrindo nossas mentes para que essa palavra, como eu falei, encontre morada em cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 11, que diz o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades sexuais e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, que não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne.
observamos então que depois que Paulo fala a nossa conduta diante do próximo, primeiro diante do Estado, depois diante do próximo, não deveis nada a ninguém no seu amor, agora ele vai estabelecer uma linha escatológica da nossa vida. E Paulo aponta duas situações. A primeira é entendendo o tempo. E ele vai dizer, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. A Bíblia nos divide em duas partes. O que estamos vivendo e o que está por vir. E a primeira parte, ela começou com a vinda de Jesus. E agora aguardamos a segunda vinda. Percebemos que vivemos em dois mundos. Nós somos cidadãos desse mundo e do reino de Deus ao mesmo tempo. E isso talvez explique o nosso conflito interno de saber que as loucuras desse mundo nos atraem e quanto isso nos atrapalha. Vivemos nesse mundo. Como a gente costuma falar, o mundo é muito colorido. O mundo é muito cheio de atrações. E isso atrapalha a maneira como nós devemos viver. Então, desejamos as coisas de Deus, mas ainda estamos presos a esse mundo. Paulo, ele falou que, nós já vimos também anteriormente, que ele fala que devemos renovar as nossas mentes para que possamos compreender a vontade do Senhor em cada um de nós. E nós vimos qual é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Então, devemos renovar o modo que vivemos nesse mundo para uma realidade que está por vir. A segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ela vai resultar no julgamento, que vai ser a divisão das águas entre os salvos e os não salvos. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós relativizamos essa vinda de Jesus. Muitas vezes nós distanciamos a vinda de Jesus para a nossa vida. A nossa vida é um fio. É um fio. Acordamos essa manhã pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estamos hoje reunidos aqui pela misericórdia e graça do Senhor. Talvez chegue um dia que nós possamos estar aqui e não vai estar um de nós. Por quê? Porque chegou o grande dia. Então, diante dessa colocação, eu quero colocar 2 pontos agora. E o primeiro diz o seguinte: viver acordado e não dormindo. E aqui na palavra diz o seguinte: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Interessante que essa carta foi escrita para Roma, endereçada para os cristãos em Roma. Ou seja, esse despertar do sono não são das pessoas do mundo, é da própria igreja. Porque podemos falar, desperta que tu que dormes, para qualquer outro tipo. Não. É para cristão, é para a igreja, é para mim, é para você. Desperta você que está dormindo. Betão, desperta você que está dormindo. Presta atenção. Então, Paulo está nos alertando que não podemos viver anestesiados pelo presente tempo. E este é um recado para os crentes, como eu falei. Não podemos viver num processo contínuo de pecado diante do que já entendemos o que vai acontecer. Não é novidade para ninguém aqui na igreja, nem para o Rafinha. O que está por vir. Porque desse tempo todinho nós nunca amenizamos o inferno. Nunca colocamos o inferno como algo que não existe. Ele existe e é real. E pessoas irão para lá eternamente. E isso é muito forte. A igreja às vezes não está preparada para escutar isso. Por quê? Porque ela está preocupada com as coisas do mundo ainda, com a satisfação da carne. A igreja ainda está preocupada em si, às vezes, não estou falando de igreja generalizando, no sentido que às vezes estamos preocupados
em que a nossa vida melhore. Mas nós só vamos chegar ao estágio completo de satisfação na eternidade. Mas tem um caminho no meio que pode atrapalhar isso tudo. Então, eu não estou dizendo que nós não iremos mais pecar. Mas sim que o pecado não pode nos dominar. Nós já falamos aqui que o pecado não existe, mas tem que ser acidental. Temos que tomar cuidado com os pecados contínuos, com os pecados conscientes, aonde nós sabemos que é pecado, mas mesmo assim continuamos a desafiar a Deus. Continuar a pecar é desafiar a Deus. E nós temos uma falsa sensação que às vezes pecamos escondidos de Deus. Que Deus não está olhando, está preocupado com outras coisas. Não, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todas as coisas nossas são feitas diante de Deus. As boas e as ruins. Pastor Augusto Nicodemos, um dos livros que eu utilizo para a gente preparar essas mensagens, ele disse que boa parte dos nossos problemas é a falta de entendimento do tempo em que estamos vivendo. Deus já realizou as principais etapas da redenção. Já predestinou os salvos antes da fundação do mundo. Criou o mundo. Já houve a queda do homem. Jesus já veio para a nossa redenção. E a próxima etapa é a segunda vinda dele e o dia do juízo. Essa é a próxima etapa. Paulo alerta em que vivemos o tempo da segunda vinda de Jesus e o juízo. E não podemos ser pegos de surpresa. Que tempo nós estamos vivendo os finais do tempo? Bem, eu não tenho a data, não tenho autorização na Bíblia de falar quando é que Jesus vem. Mas nós temos autorização de falar que já estamos no tempo que ele vai voltar e vai ter o juízo. Isso é certo. Não vai acontecer outra coisa antes disso. Já está acontecendo. A próxima é a vinda, a redenção dos salvos e a condenação dos perdidos. E Paulo alerta, Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Eu não posso afirmar quando ele vem. O que eu posso afirmar que ele virá no momento que você não espera. Eu não espero ladrão na minha casa. Eu não espero ninguém arrombar a minha loja. Eu não fico guardando, eu não fico lá de segurança esperando que o ladrão venha. Até mesmo porque se eu ficar de segurança e ele me ver, ele não vai me roubar. O ladrão vem quando você menos esperar. Segunda colocação. Está chegando a hora. Aí ele vai falar, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia vem. O que nós temos que entender é que a salvação é um ato único de Deus. Ele nos predestinou uma única vez. Uma única vez. Não tem como perdermos isso. Mas nós temos que atentar à salvação. Afinal de contas, sabemos que ele salva o homem apenas uma vez. O Rodrigo acabou de falar, o ato da justificação, somente em Cristo. Mas existe ainda, não que seja a minha dúvida, espero que não seja a sua dúvida, se você é ou não salvo. Se você realmente foi predestinado ou não. Espero que você não tenha dúvida no seu coração. E se tiver, que você realmente busque o Senhor e comece a adequar a sua vida. Porque eu não posso me declarar salvo namorando o pecado. Eu não posso me declarar que sou predestinado por Deus se a minha conduta ela é contra o que Deus ordena.
A palavra de Deus está à nossa disposição. Mas, Betão, o que é que Deus quer de mim? Leia a Bíblia. Ele vai te dizer. Melhor ainda, lê Romanos. Ele vai dizer melhor ainda. Aqui explica o que o Senhor, qual é a atitude de um justificado. Então, já fomos salvos pela justificação, agora estamos sendo salvos para a santificação, que é um processo que vai levar a vida inteira. Por isso que é importante nós entendermos o seguinte: não pecaremos mais. Paulo mesmo diz, aquele que diz que não peca, mente. Não é verdade? Então, é diante dessa atitude que nós temos que ter esse entendimento. Que já fomos salvos, esse processo de santificação, que é um processo que vai levar a vida inteira. Então, botamos, já fomos salvos para a justificação, mas agora estamos sendo salvos para a santificação, que é um processo que vai levar a vida inteira, e seremos salvos, estamos sendo salvos do poder do pecado, através do ensino, da aplicação da palavra. E finalmente seremos salvos do pecado eternamente com a glorificação. Aí sim, estaremos livres de todo pecado. E este tempo, ele está mais perto do que quando nos convertemos. Deus já realizou, como vimos anteriormente, todas as etapas, restando a segunda vida e o juízo. E essa proximidade deve nos levar a viver de uma forma coerente a essa expectativa. Agora nós sabemos que ele está mais próximo do que quando nos convertemos. Interessante que, se a gente olhar as Escrituras, aqueles primeiros convertidos à igreja primitiva, ela já estava esperando o retorno de Jesus. Há 2000 anos atrás, aproximadamente. Paulo agora, ele escreveu essa carta no mais ou menos 60 anos, 50 anos, não sei, mais ou menos, o Rodrigo sabe não? Quando foi escrita a carta aos Romanos, depois de Cristo? 60 anos, né? Depois de Cristo, e ele fala, o tempo está próximo. Antes de ele se converter, está mais próximo à vinda de Jesus. Hoje, nós podemos repetir a mesma frase. Sabemos que o tempo está próximo. Deixemos de lado, a noite está acabando e o dia logo vem. Ou seja, está acabando esse tempo e vai vir o dia logo vem. Quem é? A segunda vinda de Jesus e o juízo. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas pelo simples fato de crermos na sua volta, devemos estar prevenidos para esse dia. Todos creem que Jesus vai voltar? Amém. Como você está se comportando diante dessa perspectiva que ele vai voltar? E que a volta dele vai significar um juízo. E que esse juízo, ele pode me levar para uma eternidade com ele, mas pode me levar a uma eternidade longe dele. Então podemos ver que Paulo mostra como devemos viver neste mundo diante dessas verdades. Então ele vai usar aqui ele vai falar deixemos, revistamo-nos, depois ele vai falar comporte-se, e depois ele vai falar novamente revistam-se. Então vemos primeiramente, deixemos, não basta estar acordado, é necessário abandonar as obras do pecado. O pecado contínuo, o pecado repetido, ele tem que ser abandonado. Não podemos viver sempre na mesma página. Viremos a página do pecado. Tem uma historinha que eu queria contar para vocês, que eu já contei, mas eu quero repetir para poder ilustrar isso aí. É uma história de um homem que andava numa rua
e tinha um buraco no meio da rua. Esse homem passava, caía nesse buraco, se machucava, tinha uma dificuldade enorme, mas alguma pessoa pegava ele e conseguia ele tirar desse buraco. Novamente, esse homem passa na mesma rua e ele cai nesse buraco. Como ele já estava acostumado, como ele já sabia como é que saía, ele entrou no buraco e saiu. A terceira história que esse homem passa na rua, tem um buraco, mas ele passa do lado. Mas o melhor ainda é quando ele, nessa rua tem um buraco, mas ele muda de rua. Esse é o nosso papel. Devemos mudar de rua, porque sabemos que o pecado mora ao lado. O pecado está ali à disposição. O pecado está à disposição de todos nós. E nós já vimos que esse pecado, na verdade, ele vai trazer um momento de satisfação. Mas esse momento de satisfação, ele é finito diante da satisfação eterna e que ele pode nos afastar dela. Na verdade, pode revelar que não estamos dentro daqueles que vão ter essa satisfação eterna. Então, é necessário abandonar as obras do pecado. Revistam-se. Então ele vai falar, revistam-se da armadura da luz. A armadura representa as nossas defesas diante das obras das trevas. Nós temos uma armadura de luz. Paulo ele vai apontar lá em Efésios as armaduras que ele vai falar. Eu não vou citar, mas ele vai falar nós vivemos no meio do fogo inimigo. E devemos estar armados para nos defender. Vivemos no meio do tiroteio. O inimigo querendo nos tragar. O inimigo querendo nos desviar da verdade. Relativizando a verdade. Transformando nela em algo que nós podemos mudar, que eu posso aplicar à minha verdade. Temos que tomar cuidado com isso. O inimigo está ao derredor, buscando alguém que possa tragar. Depois nós vamos ver, comportem-se. Paulo passou da vestimenta para o comportamento. Estamos vestidos, então, ele fala que devemos vestir a armadura da luz. Agora ele fala como nós devemos nos comportar diante dos pecados. E ele aponta aqui 6 pecados como obra das trevas. Então ele diz que nós andemos decentemente diante das tentações do mundo. Lembramos das ofertas que o mundo tem proporcionado ao crente. Paulo aqui está falando de um pecado que afetava Roma, como orgias, bebedeiras e depravações. Um autor, que eu não sei qual livro que eu li, que falou que acham que a derrota, a decadência de Roma não foi guerra, foi exatamente essas orgias e depravações que corrompeu Roma. E vou falar, será que isso difere dos dias de hoje? Será que nós somos parecidos ou pior? O que a gente tem visto no mundo hoje, diante de depravações, diante de orgias, e essa proximidade e as facilidades do pecado se tornou maior. Nós vemos que a internet é uma excelente ferramenta para todos nós, mas também nos proporciona caminhos obscuros. Podemos participar de orgias e depravações na minha casa, sentado apertando um botão, navegando na internet, achando
que estamos fazendo isso escondido. Achando que não estamos sendo vistos. É como se eu colocasse numa placa, sorria, você está sendo filmado. Melhor ainda, sorria, você está sendo julgado. Sorria, você está perdendo a oportunidade. O quarto ponto, revistam-se novamente, significa total dependência de Deus. Essa dependência nos leva a abrir mão da satisfação da carne. O Senhor é suficiente. A sua graça nos basta. Depender do Senhor é entender a nossa total incapacidade de fazer algo bom. Nós vimos agora isso aqui. A nossa ficha tem que cair. Betão, você é incapaz de realizar algo bom. Reconheça em Deus a parte boa que você tem. Reconhecer em Cristo que fomos, e agora nós temos que reconhecer em Cristo que nós fomos o quê? Livres dessa condenação. Em Cristo. Não por mim. A fé, como o Rodrigo mesmo bem falou, a fé que eu tenho, ela foi produzida por Deus e na minha vida. Eu não resolvi ter fé. Eu não resolvi crer. Deus, na sua absoluta vontade, colocou isso em cada um de nós. Se nós cremos hoje, é pela graça e misericórdia de Deus. Aplicação. Hoje é dia de salvação. Acabamos de ler em Coríntios que diz: como cooperadores de Deus, insistimos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Paulo está falando, insistimos. Sabe o que significa insistir? É repetir, repetir, repetir. Insistimos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo, agora é tempo favorável. O tempo é agora, é hoje. Por que o tempo é hoje? Porque está mais próximo. Estamos mais próximos da salvação. Então hoje é dia de salvação. Hoje, agora é o dia. Não deixe para amanhã. Não deixe para segunda-feira. Saia daqui convicto. Saia daqui se rendendo ao Senhor. Hoje é o tempo oportuno. Não devemos esperar para ver o que vai acontecer. A vida não é um jogo onde você paga para ver. Sabemos que a salvação é obra unicamente de Deus, mas não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. É muito fácil falar: não, mas se Deus já me escolheu, eu posso fazer o que quiser. Não, você tem responsabilidade. E nós vamos ver adiante qual é a sua responsabilidade diante dessa verdade. Segunda aplicação: você não está sozinho. Você faz parte de uma igreja e nós somos testemunhas que ela tem se esmerado para proporcionar várias ferramentas para que vivamos na luz. Não pela minha sabedoria, não pela sabedoria do Rodrigo, mas pela verdade da palavra. Nós estamos buscando na Bíblia ferramentas para que possamos viver na luz. Aqui está dizendo que nós falamos que não é mérito nosso, é do Senhor. Ou seja, a igreja tem buscado, nós temos buscado estudo, nós temos buscado em reuniões. Nós fomos, aliás, antes disso, nós somos gratos porque nós fomos despertos da mentira. Nós vivíamos da mentira. Alguns que estão entre nós, se não a maioria, viviam numa mentira.
aonde o homem é no centro da palavra. Agora não, nós fazemos parte de uma igreja que ela é teocrata. O Senhor é o centro da pregação. E nós temos que, nós acordamos para esse evangelho e ela tem sido aplicada em todas as nossas reuniões. Todas as nossas reuniões acabam nessa mesma mensagem. E terceiro e último, você faz parte disso. Não estamos aqui por acaso. Estamos porque fazemos parte da igreja de Cristo. E por isso devemos representá-lo. Aqui nós não somos membros da igreja real. Nós somos como representantes de Cristo. Paulo fala que nós somos embaixadores. Ele ainda fala mais. Deus usando a nossa boca como se fosse a boca de Deus. Esse é o seu papel, é o meu papel. Devemos representar. Não estamos aqui somente para nos alimentar, mas agora, que é o importante, por isso que está linkado aqui, amor ao próximo e ao final do tempo, que é o título que eu tenho aqui. Estamos aqui para revelar o nosso amor ao próximo. Amar o próximo significa você desejar para ele o mesmo que você. Amar o próximo é desejar a salvação do teu próximo, como você deseja para você. Então eu posso até fazer uma comparação. Desperte o seu amor pelo próximo. Desperte você que dorme. Vocês não acreditam como eu e o Rodrigo, e tem sido motivo, Paulo também tem sido motivo das nossas orações, que a igreja, ela frutifique, mas para a honra e glória do Senhor. Que a igreja, ela possa expandir esse amor qual vai levar à salvação, vai despertar também aqueles que são predestinados, mas nesse momento não acordaram ainda. E a própria igreja. Pessoas que estão na igreja, mas não entenderam ainda estão dormindo. Pessoas que estão na igreja ainda tomando leitinho. É tempo de nós alimentarmos. É tempo da igreja fazer diferença. É tempo da igreja mover. É tempo da igreja botar a sua cara para fora. É tempo da igreja exalar o seu perfume. Como a Estela, qual o perfume que você exala? Um perfume agradável? Ou um perfume ou um cheiro de suor? Qual o perfume que nós estamos exalando ao mundo? Como o mundo está me vendo, como o mundo está vendo você? E se o mundo não está vendo nós de uma maneira diferente, nós temos que despertar desse sono. Nós temos que fazer a diferença. A igreja tem que fazer a diferença. Porque o dia da salvação está mais próximo do dia que nós nos convertemos. Porque vai chegar o dia que o Senhor voltará. E nesse dia, a própria Jesus fala, não adianta voltar para casa, não volte para casa. Porque não vai dar tempo. A palavra é dura. Mas nós precisamos disso. Porque é melhor escutar essa dureza agora no domingo, ouvida por mim, do que no dia do julgamento. Jesus fala, não te conheço, aparta de mim. Isso é duro. Isso é duro. Eu comprei o livro do Jonathan Edwards, sobre aquele sermão que ele fez, que as pessoas se agarravam nas cadeiras da igreja, porque ele falava sobre o inferno. Vocês conhecem esse livro, não? Pecador na mão de um Deus irado.
Se eu sair daqui à rua e perguntar quem é Deus, vão falar que é o cara que vive lá no céu. É o carinha lá do céu. Se eu perguntar quem é Jesus, falar que Deus é amor. As pessoas gostam muito disso. Não, mas Deus me entende. Amados, está chegando um dia. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Vai levar a igreja. O tempo de salvação é hoje, o dia da salvação é hoje. Busque enquanto você pode achar. Busquemos enquanto podemos achar. É hoje. É hoje. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Pode cair um piano na minha cabeça aqui do lado. Hoje é dia da salvação. Amém, amados? Amém. Vamos estar orando. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pelo alerta que tens trazido à tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo alerta que Paulo trouxe à tua igreja, Senhor. E que possamos estar atentos, Senhor, às tuas palavras, que não são minhas, Senhor. São a palavra do Senhor, Pai. Então, que possamos estar alertas diante desses sinais, Senhor, que tem sido revelado. Que possamos estar atentos, Senhor, à tua proximidade, Senhor. Não somente pela a tua segunda vinda, mas também a nossa proximidade com a morte, Pai. Então nós pedimos, Senhor, que possamos ser desafiados, Senhor, a fazermos diferença nesse tempo, Pai. Possamos ser desafiados em proclamar esse amor ao próximo, Senhor. Da mesma maneira que fomos amados, Senhor. E que esse amor nos trouxe a redenção, Pai. Que possamos ser homens e mulheres, Senhor. Que possam revelar, Senhor. Que possam exalar o bom perfume de Cristo para que aqueles que são salvos, Senhor, consigam despertar e exalar esse cheiro. Obrigado por essa reunião, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. E nós pedimos, Senhor, gratos a Ti, Pai, em o nome de Jesus Cristo, que aquele que nos salvou, Senhor, mesmo ainda nessa situação, Pai, é que nós oramos. Amém.